Olá pessoal, muito boa noite. Começando mais uma edição do Futuro da Alimentação. Hoje com esse convidado mais do que especial, um cara que carrega no seu DNA, no seu background, muito food service, e ele sem dúvida nenhuma vai trazer muita coisa hoje de inovação, seja ela lateral, seja ela algo que vai acelerar uma tendência ou até algo disruptivo. Sérgio Molinari, senhoras e senhores. Sérgio, que prazer, irmão. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, cara? Não, cara, um prazerzão. Eu acho que o papel que vocês cumprem como empresários e também como, de alguma forma, como mentores do mercado, né? Porque é um pouco também disso que a gente fala até num canal como esse do futuro da alimentação. Acho que isso é muito bacana. A gente não poderia de forma nenhuma tá longe desse tipo de iniciativa. É um prazer estar com você, Rodrigo. Que legal. Cara, sabe que da galera que eu tenho conversando com diversos empresários aqui do setor, conversando com especialistas, conversei com consultores também, mas você tem uma pegada que eu gosto muito e aprecio, e acho até que por isso me tornei um admirador do teu trabalho, que é você mistura a prática com a academia, né? Num momento como esse que a gente está vivendo, eu acho que é tão importante a gente conceituar, né? Muito daquilo que o cara da prática, um cara que teoricamente como eu, que sou um cara 100% prática, é, eu valorizo talvez muito mais do que a galera imagina a teoria, né? Uhum. Todo mundo que me vê fala, nossa, você é da prática, você é hands-on, você é execução total. Mas, cara, eu consumo muito a teoria, porque eu acho que a teoria ela baliza muita coisa. O que você pode começar falando para a galera em relação a essa percepção que eu tenho? Cara, é engraçado, né, Rodrigo? Primeiro, eu acho que você tocou num ponto fundamental. Hoje de manhã, até a gente deu largada lá no Hack pela Gastronomia, que eu até queria agradecer Sensacional. muito pela tua Imagina. gentileza em aceitar o convite para ser um dos mentores também lá com a gente. Uma alegria. E esse foi, eu acho que um dos primeiros temas que a gente conversou, porque a gente estava falando sobre planejamento financeiro, e aí tava a gente, estava o IFB com o Eli, estava o Nelson, que é presidente da Brasel lá do Paraná, o Marcelo da empresa de águas Ouro Fino e tal, e a gente tocou exatamente nesse ponto. O setor da gente, o perfil de empresário da gente, ele é tão hands-on, ele é tão operação, e ele tem tanto aquela pegada, talvez, de gostar mais do que faz, do que de gerir o que faz. Eu acho que a gente negligencia mesmo, né? Uma boa parte do empresariado negligencia, não por maldade, mas por ser consumido por todo o resto, negligencia um pouco da academia. Quando eu falo da academia, eu não estou, apesar de ser professor da SPM, nesse campo de food service e tal, não estou falando da academia necessariamente a universidade, o pós-graduação, o desenvolvimento de pesquisa, não é nem isso. Eu estou falando, às vezes, é você se impor, né, um pouco de alguma parcela do teu tempo que você deva procurar um pouco mais de técnica, um pouco mais de referências de outras empresas e etc. Então, até fazendo um pouco de uma confissão, eu acho que eu nunca falei isso em público. Eu não gosto de ler livros. Olha só. A minha mulher tira um sarro da minha cara, ela é consumidora voraz de livro. E ela fala, cara, você não lê? Eu falo, não, não é que eu não leio livro, mas eu devo ter um consumo diário de pelo menos umas 20, 30 páginas de alguma coisa todo santo dia. Sim. E no fundo, o que eu aprendi com o passar do tempo, e talvez por isso que a gente faça o que a gente faz hoje, né, Rodrigo? É que o mercado da gente ele está em constante transformação, e eu não estou falando de pandemia, né? Sim. Eu entrei nesse mercado de alimentação em 91, quer dizer, eu vou fazer 30 anos nesse mercado no ano que vem. Assim, eu não consigo te falar que teve algum ano em que eu pudesse falar, olha, tudo que eu sabia no ano passado é o suficiente para esse ano. Eu acho que o primeiro ponto é um antídoto contra obsolescência, a gente Ah, buscar um pouco de conhecimento, né? E sabe aquele raciocínio de em terra de cego quem tem um olho é rei? é O cara verdade. que estuda um pouco mais do que o outro, o cara que busca referência, que vai tentar identificar se aquele desafio dele, aquela dificuldade dele não foi respondida já por alguém, esse cara provavelmente vai estar na frente do concorrente dele. Porque É isso. como a maior parte do empresário não coloca muita energia, né, nesse campo do desenvolvimento do conhecimento, de se elaborar um pouco mais,
o cara que faz sai na frente. Eu acho que tem um pouco até de estratégia nisso, né? Sem Não é só o dúvida. hábito. É, Cara, eu vou te confessar, aliás, deixa eu fazer uma parte aqui para fazer primeiro um comentário em relação a isso, que o volume de incertezas que a gente vive, eventualmente ele tem hoje uma percepção de aceleração maior. Mas muito curiosamente, ontem, eu não sei se você acompanhou, ontem eu tive uma experiência incrível, cara. Hoje a gente está gravando a entrevista dia 1º de setembro de 2020, e ontem, no dia 31 de agosto de 2020, eu tive a primeira experiência na vida de dar uma palestra para carros. Você já deu palestra para carros ou não? nunca, cara. Eu vi outro Então, dia, a gente tem um lado que não é muito sério, que eu gosto de stand-up, stand-up. e aí Maravilhoso. eu tava assistindo eu estava assistindo um Fábio Rabin outro dia fazendo uma Maravilhoso. palestra para carros. E, cara, que dificuldade! Você deve ter encarado uma Cara, encrenca, né? você sabe que a gente fez um evento chamado The Reboot, né? Então, o recomeço, né? Um evento muito legal. Assim, foram É, 4 palestrantes. O primeiro foi o Luiz Candreva, que é um futurista, e é sobre isso que eu ia falar agora. O tá. segundo foi o Manuel Carlos Júnior, para falar de experiência do cliente, que você deve conhecer. O Júnior Conheço. é um craque da Experiencialize. O terceiro foi o Marcelo Baratella, para falar de vendas. E aí eu fechei com o Casey Boali, contando um pouquinho, trazendo futuro, trazendo inovação, trazendo experiências, trazendo vendas, né? Mas o mais curioso que eu ia colocar foi que o Candreva trouxe uma percepção tão relevante que eu quero compartilhar com você e com quem nos ouve, com quem nos assiste, que é o seguinte: na época do Homem da Caverna, né, a gente acha que as incertezas acontecem hoje. Na época Uhum. do Homem da Caverna, ele saía e não sabia se voltava. É, Isso é incerteza pra caramba, né? Porque assim, ele poderia ser mordido por um urso, ele poderia, cara, poderia acontecer tanta coisa, tem um dilúvio lá. Enfim, é, então as incertezas, elas sempre fizeram parte da vida do ser humano. E em geral, aquele que se adaptou bem às incertezas e conviveu bem com elas, teve mais sucesso naquilo que se propôs a fazer, né? Em geral, não estou dizendo que isso aconteceu em 100% dos casos, mas eu acho que em geral isso aconteceu. Então ele trouxe essa percepção, eu achei muito curioso. E aí, o que eu ia adicionar é talvez algo que eu não sei se eu falei muito já, provavelmente aqui eu não falo, acho que para quem me acompanha talvez um pouco mais, mas todas as manhãs, curiosamente, tirando aquelas que são exceções, como por exemplo nessa semana, no dia 4 que eu vou estar com vocês, e acredito que é no uhum, período da manhã, uhum. tirando isso, todas as manhãs eu tiro boa parte delas para estudar. Legal. Então, boa parte das minhas manhãs não é olhando para o meu dia a dia. Boa parte das minhas manhãs é me atualizando, é lendo artigos, é lendo sites, enfim, seja do nosso mercado ou não. Né, eu não sei eu leio muita coisa do setor de tecnologia, mas que não necessariamente tem a ver com o food service, ou tem a ver com franchising, ou tem a ver com alimentação. Né? Então, isso é uma curiosidade aí. Você falou de ler pelo menos 30 páginas por dia. Eu não sei se eu chego nessas 30 que não seja com livros, porque eu, diferente de você, eu gosto de ler livros, mas eu confesso que eu leio alguns livros ao mesmo tempo. Eu não consigo ler o mesmo livro É, e só ler aquele livro. Então eu gosto uhum. de ler alguns livros diferentes, então talvez 2, 3 livros, e isso me diverte, porque conforme a minha lua do dia, eu escolho um dos livros que eu estou lendo, e aí eu Legal. leio um trecho. Então, eu tenho essa prática, e em especial agora na pandemia, isso foi ainda mais profundo, porque eu consegui me organizar super bem em relação à minha agenda externa e consegui determinar que na parte da tarde seria o período das reuniões, e na parte da manhã eu ia realmente aprofundar em olhar para tendências, olhar para o mercado, olhar para tudo que estava acontecendo. Então, eu quero só confidenciar e aproveitar o seu comentário para te falar sobre isso. E aí eu já quero entrar num ponto que é o Ah, mas seguinte, né? deixa eu roubar um minutinho desse teu comentário. Por favor, você tem uma Desculpa, hora para desculpa, roubar aqui. desculpa furar um pouco teu olho, mas é que eu acho que você falou, sabe o que me remete? Se você não enxergasse valor em ampliar teu conhecimento, se essa ampliação de conhecimento, no final das contas, não revertesse em benefício para a tua própria atividade, para o teu dia, para o teu negócio, provavelmente você não faria. E eu acho que, através do que você acabou de comentar, Rodrigo,
Na minha opinião, você contou talvez qual é o grande desafio, ou a grande barreira para as pessoas se desenvolverem mais em relação ao conhecimento aplicado ao seu negócio. E é talvez não enxergar valor. Então, se você fizer vou citar outro exemplo que saiu na conversa de hoje. O empresário coloca R$ 50.000 para trocar um forno combinado no restaurante, mas ele, por não conhecer, ou por não acreditar, ou por ter muita dúvida, porque não conhece, não coloca R$ 300 de investimento em comunicação numa mídia social, É né? verdade. Tem Ou razão. não paga R$ 200 para participar de um webinar super bacana que vai falar alguma coisa relevante para ele. Então, acho que essa questão de enxergar valor nas coisas, no final das contas, acaba sendo um motor. Assim, você não enxergou valor em conhecimento, você não vai atrás dele, e você não vai fazer o que, por exemplo, você faz, que é destinar uma parte do teu tempo para aprimorar o teu conhecimento. Eu acho que é super válido esse tipo de raciocínio, né? Até para fechar esse assunto, mas que eu acho que vale, a gente é feito de repertório, né? Então, É, todas as nossas decisões, elas estão pautadas no nosso repertório, né? totalmente. E quando você tem um repertório menor, a tendência é que você tome uma decisão menor, né? É. Relativa àquilo que você quer viver. Você, no Então, mínimo, muito teria legal. menos opções, né? É verdade, é verdade. É. Cara, eu vou querer falar sobre o hack, quero que você explique um Claro. pouquinho mais isso, mas acho que antes eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente tem alguns números, enfim, seja da Abrazel, das entidades e tal, e que estão prevendo para esse ano um fechamento de 250, 300 mil estabelecimentos É. na área de bares e restaurantes, o que é super triste, lamentável, obviamente, e graças a todo o trabalho que a gente vem fazendo, a um esforço enorme do nosso time, a um esforço enorme dos nossos franqueados, a gente tem conseguido, em primeiro lugar, manter 100% das operações que estavam implantadas, manter aí os quase 300 empregos que a gente tinha antes da pandemia e agora. E mais curioso, ou talvez interessante em relação a isso, é que a gente já abriu 4 operações durante a pandemia. A gente abre nesse mês de setembro mais 3 operações, ou 4, entre 3 e 4 operações. E outubro, outubro, novembro, dezembro, a gente tem mais 9 operações. Então, a gente, de fato, tem conseguido ter um resultado bastante diferente. A minha pergunta para você dentro dos clientes que você atende, dentro das consultorias que você dá, onde você acha que foi, talvez, a maior dor dos empreendedores e o que eles erraram antes da pandemia? Né? Porque muita gente me fala, nossa, a pandemia acabou com É. tantos empreendedores. Eu acho que a pandemia ela acabou de fechar a porta daqueles empreendedores. Ela não foi, e aqui eu não falo de 100%, mas boa parte de quem fechou nesse momento, eu acho que fechou porque vinha errando. E não É. porque durante a pandemia teve um problema disruptivo e único. Né? Então, essa é uma primeira percepção, eu gostaria de ter o seu comentário. E para quem acertou, né, quais foram os principais acertos? Eu acho que você me poupou de um desgaste político aqui, né? Porque um comentário que eu ia fazer em algum momento dessa resposta, mas você já me ajudou porque você antecipou uma parte dele, o comentário que eu ia fazer tinha justamente a ver com a ideia de que uma boa parte do empresariado desse setor já era frágil. E quando eu digo já era frágil, não estou nem dizendo que já era frágil, Rodrigo, do ponto de vista de que estava mal, estava fazendo água, estava no vermelho, mas os fundamentos do negócio eram muito frágeis. Então, a gestão era frágil, o posicionamento era frágil. A gente estima, né, pegar a informação dos Big Data, a gente estima que exista aí 1.300.000 estabelecimentos no Brasil, formais, dos quais 300.000, mais ou menos, devem ir para o ralo, infelizmente, né? E primeiro é um universo grande demais, né? Então, eu vou primeiro fazer só uma visãozinha quantitativa, né? Se eu falar que o mercado americano, em grana, é um mercado 7 vezes maior do que o brasileiro,
e em termos de número de estabelecimentos, o Brasil tem 30% a mais de estabelecimentos do que os Estados Unidos, já dá uma dimensão do quanto a gente tem empresas muito pequenas e o mal não é ser pequeno. O problema é que muitas vezes o ser muito pequeno te afasta ou te impede ou não te leva para o desenvolvimento da tua empresa, né? Você mistura a pessoa física com a pessoa jurídica e quando você vai ver, você está tocando aquilo como teu negócio de subsistência que não, você não coloca a energia necessária para poder dar mais gás e avançar no negócio. Então, eu acho que a gente tem uma quantidade grande de estabelecimentos e uma boa parte desses estabelecimentos já não vinha com com gestão muito elaborada e questões que, por exemplo, eu até citei, eu não sei se você chegou a assistir, mas eu citei a Boali num vídeo que eu coloquei no YouTube na semana passada, Legal. falando que era um vídeo sobre Dark Kitchen, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem uma identificação muito grande com um dos temas que vocês conduzem sempre, que é ter razão de existir, que é ter um propósito, que é ter um posicionamento claro, que é ter o que eu apelido de alma, né? E isso não é uma coisa que caracteriza a maior parte das empresas. Então, quando você combina, por um lado, uma fragilidade de gestão muito grande e, por outro lado, uma razão de existir muito frágil, né? Eu acho que isso torna as empresas muito frágeis. E aí, empresas que vêm, de alguma forma, contando com uma certa aceleração do próprio mercado para continuar existindo. Mas quando você toma um tranco, eu acho que essa fragilidade ela é colocada à prova. Eu acho que é isso que aconteceu, concordando totalmente com o que você tinha comentado, né? Tá. Então, o que a gente vê vou até, sem citar exemplo para não ficar óbvio, assim, até para quem possa estar ouvindo, mas a gente, nesses dias, e a gente trabalha com muitos estabelecimentos independentes através do Sebrae, até em parceria com a Brasel, que é a forma da gente estar com a temperatura e a sensibilidade muito à flor da pele, né? Sim. Mas assim, questão de dias a gente discutindo com restaurantes que não têm cálculo de custo de mercadoria. Estabelecimentos que não sabem te dizer quanto da venda vai pelo delivery e quanto vai no salão. Então, a gente não está mais num estágio de mercado em que algumas questões muito básicas, e eu não estou falando de gestão sofisticada, né? Sim, sim, Porque eu sim. acho que isso não é para 1 milhão de estabelecimentos mesmo. Mas eu acho que assim, não dá para não fazer o básico. E eu Concordo. acho que pegou no pé no básico. Então, quem não fazia sequer o básico, com o estresse da pandemia, não teve nem muita condição de esticar, de tentar remexer. Pega alguém que também não deveria ou que não mereceria sair Claro. da cena? Pega. Né? A gente tem amigos, por exemplo, que tinham acabado de fazer investimentos com capital próprio, zeraram o caixa para botar o negócio a ponto de bala e não enxergaram, não dava para enxergar a pandemia naquele momento. Né? Então, mas eu acho assim, eu acho que tem um termo que a gente ouve muito no Brasil, né? Como a gente trabalha até muito com o Sebrae, a gente ouve mais do que todo mundo, que é o quanto o brasileiro é empreendedor. Né? E eu quase sempre faço uma ressalva, Rodrigo, dizendo empreendedor e aventureiro são duas coisas diferentes. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que assim, entre as características do empreendedor, eu acho que tem resiliência, tem coragem, tem ímpeto, tem inspiração, mas tem muito preparo, né? Com certeza. Na essência do que é ser empreendedor. E eu acho que é um pouco por aí o que a gente tem sentido muito. Né? Então, Legal. não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é um Respondeu. pouco isso que a gente sente. Muito bom. Nesse ponto número 2 que eu havia até te colocado, que é os que deram certo, né? Tá. Então, você não respondeu ainda, É, mas é, eu vou também provocar aqui um outro ponto já com um gancho, que é a diversificação de canais. Né? Então, é, você falou na diversificação de modelo de negócio, que é a Dark Kitchen, a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, mas legal. diversificação de canais, que é algo que eu vou falar com vocês no Hack,
o quanto isso tem sido não só uma tendência, mas eventualmente a garantia de uma sustentabilidade do negócio do food service. Bárbaro. Eu vou pegar o que você falou, o que você me resgatou desse segundo bloco, né? E trazer dois conceitos que a gente tem usado cada vez mais, que a gente já tinha estudado sobre isso, mas que ficaram muito mais atuais, e que vem ali de um pensador, filósofo, investidor e blá, 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 que opera nos Estados Unidos, mas é do Oriente Médio, que é o Nassim Nicholas Taleb. Ele tem dois conceitos. Um é a lógica do cisne negro, e aí ele combinou com um outro conceito que é o antifrágil. E a ideia, eu acho que tem muito a ver, eu vou responder a tua pergunta usando um pouco o paralelo dele, tem muito a ver, primeiro, com o fato de que imprevistos e grandes eventos inesperados existem mais do que a gente gostaria ou mais do que a gente acredita, e que até por conta disso Obrigado. você tem que ter uma postura em relação a esses eventos, a esses imprevistos, Obrigado. E a postura que você desenvolve é que acaba sendo determinante do teu sucesso ou não. E aí, uma boa parte da coisa, que eu acho que aí é onde a gente pode falar o seguinte: quem tem tido sucesso, né, ou mais êxito nessa travessia toda, acho que tem a ver justamente com quem, primeiro, aceitou, né, aceitou que um caos como esse está acontecendo, ao invés de ficar se Não debatendo ficou contra ele. negando, né? O tal, a gente há muitos anos atrás não tinha o tal do mimimi, hoje a gente tem o mimimi, né? Então, não adianta negar que está acontecendo, que vai acontecer, que chegou. Então, a primeira coisa é o seguinte: aceite. Aceitou, não perca tempo para fazer a primeira análise, que é o seguinte: qual é o impacto disso no teu negócio? Né? E uma vez que você analisou qual é o impacto do teu negócio, o mais rápido possível, tome as medidas que sejam as necessárias para a tua realidade dentro do mercado. E, Perfeito. usando um pouco de raciocínio de startup, né, cara, faça isso rápido, meça, deu certo, avança, não deu certo, corrige, É mas isso vai aí. para cima. Então, eu acho que a postura em relação à crise, em relação ao pandemônio e tudo mais, eu acho que ela é mais importante do que falar qual foi a ação específica, porque para uns foi proteger o caixa, para outros foi afastar funcionário, né? Para outros foi buscar recurso para atravessar. Então, no fundo, é um misto disso tudo, né? É isso que eu ia Mas dizer. Provavelmente foi tudo isso junto. provavelmente foi tudo isso junto, mas assim, entre os que demoraram, entre os que não pararam para falar o seguinte: deixa eu ver o que isso significa no meu negócio, né? Deixa eu ver se tem por exemplo, se eu tenho uma rede, tem lojas que se mostraram, porque a gente sabe que das 800 redes que existem no Brasil, não estou nem falando do independente, uma boa parte delas tinha uma parte do seu parque de lojas, entre aspas, podre, Sim. que é o mesmo raciocínio. Vamos parar de falar só do pequenininho, vamos falar da rede. Quantas e quantas redes, até importantes, tinham dezenas de lojas que já não eram viáveis, ou que já não faziam sentido pela localização, pelo potencial de consumo, pela obsolescência da própria loja. Então, eu acho que essa questão da postura em relação a reagir, ter clareza do que está acontecendo, aceitar, reagir, medir, se ajustar, é o que colocou muita gente mais rapidamente em condição de jogo. Eu acho que Sim. essa é uma boa parte da história. E aí você tocou no tema da Canais. multiplicidade de canais, e eu acho que, primeiro, a gente já vem há alguns anos, né, todas as pesquisas já mostram, vou dar um exemplo que fecha com isso. Todas as pesquisas mostram que os brasileiros têm consumido em mais momentos do dia e em mais situações de consumo, né? Mais é, o café da manhã, é o lanche, uma refeição que chega num cara que está em regime de home office, é o cara que está comendo no caminho porque não deu tempo, é o cara que come na bancada do trabalho e tal. Então, a gente tem tido mais momentos durante o dia de consumo, mais situações diferentes de consumo, e o terceiro elemento é
mais diversidade de especialidades que se consomem. Isso não tem nada a ver com pandemia. Perfeito. Todas as boas pesquisas dos últimos anos já vinham mostrando isso. Perfeito. E aí vem uma tecnologia meio que botando fogo nesse jogo, viabilizando uma aceleração de formatos ou de formato de atendimento, de formato de venda, etc., numa velocidade maior, talvez, do que viesse sem a tecnologia. Quer dizer, certamente uma velocidade maior. Então, Sim. o que acontece é... Por que eu estou falando de antes de pandemia e durante pandemia? Porque eu acho que é necessário a gente separar um pouco o que acontece como efeito da pandemia e o que acontece como evolução natural do padrão de consumo. Então, essa diversificação ela já vinha ao longo dos últimos anos. Ela já começou a se acelerar pela tecnologia antes do coronavírus, né? E agora ela pegou fogo porque, com alguns meses, né? Se a gente pegar talvez o pior local do Brasil, que foi BH, que ficou 150 dias fechado, aí chega uma hora que você fala, eu tenho que ir para tudo que não é o presencial, porque o presencial eu não posso, né? Então, eu acho que a gente tem alguns aceleradores, é onde eu queria chegar. O acelerador da tecnologia, né? E o acelerador da Covid. Mas a gente já vem há alguns anos numa trajetória dessa diversificação e que o futuro promete essa diversificação ficar ainda mais complexa. Eu vejo isso como total o caminho que a gente tem pela frente. Não tem muito como ser diferente. Legal. E se eu fizer um paralelo, né, cara, se a gente olhar o que está acontecendo, vamos parar de olhar para o umbigo do food service por um momento. Sim. Vamos olhar o que está acontecendo no setor de moda, no setor de eletrodomésticos, no setor de supermercados. Esses processos já estão acontecendo em todos esses outros mercados. Então, você comprar uma coleção à distância, sem ter que ir até a loja, você ter simulador de que cor que fica melhor em você, você poder ir para a loja só como showroom e comprar por onde você quiser no meio digital, essas coisas já estão acontecendo. Por que eu acho legal comentar isso? Porque nós, como consumidores do food service, nós somos consumidores de todos os outros tipos de varejo e de serviços. Então, toda essa transformação que está acontecendo em outros setores faz com que a gente também queira essas transformações na alimentação. Por que Sem só a dúvida. alimentação não vai se transformar, se diversificar, se transformar em mais múltipla, e nos outros segmentos isso está acontecendo? Então, o mindset da gente, o cérebro da gente, ele está super preparado para que a gente consuma mais vezes, em mais locais e de formas diferentes. Eu acho que é um pouco Muito isso que eu legal. vejo. O bacana de você falar isso é que, assim, vai super ao encontro do que a gente iniciou e lançamos no ano passado, né, no Boali Innovation Day, que foi o nosso conceito de hub urbano. O conceito de hub urbano, ele traz justamente esse ponto. Eu quero falar sobre a experiência do cliente e o quanto isso vai se tornar cada vez mais importante, até porque o cliente, cada vez mais a decisão está na mão dele, né? Se a gente pegar um histórico de consumo, desde que a gente conhece a nossa história, eu acho que nunca houve um momento em que o cliente decidia muito mais na compra do que agora, né? Então, o cliente ele tem, primeiro, um nível de consciência muito maior, tem um volume de informações muito maior, muitas vezes ele conhece o produto mais do que quem está vendendo, né? Então, isso é muito curioso. E por que eu estou falando disso? Eu quero fazer uma parte aqui. Ontem eu te falei que eu estava na palestra em Ribeirão, visitei a loja em Ribeirão com a Mari, que é minha esposa, e aí a gente voltou para cá. Só que antes de vir para São Paulo, eu passei hoje em Itu, num investimento que a gente está fazendo, uma novidade que vem por aí, tem um spoilerzinho que eu posso dar depois, mas a gente está investindo num processo de verticalização que me parece que vai ser bastante interessante lá. E no caminho, voltando, eu até pedi para prorrogar um pouquinho o tempo da nossa entrevista, aqui, na verdade, o início da nossa entrevista, e não deu tempo de eu chegar em casa. E eu percebi que por conta do trânsito não daria, parei aqui no shopping Iguatemi Alphaville, onde a gente também tem uma operação da Boali, mas eu vim na operação da Bate de Latte, né? Eu queria tomar um café, vim aqui na operação da Bate de Latte. E, cara, é espetacular a memória afetiva que a Bate de Latte me traz.
né? Uhum. Então, assim, eu vim aqui porque eu sabia exatamente que eu ia ter uma experiência bacana. E não foi diferente, né? Eu tomei uma água Uhum. com gás que eu gosto aqui e já estou no meu segundo café. Uhum. E aí, E vai assim, deixar uma bala de dinheiro. exatamente. E vou te falar mais. Provavelmente é o café mais caro que eu vou tomar no shopping, É. né? No shopping, E a melhor mas ele, experiência. É. mas ele tem a melhor experiência. Ele É. me traz a maior memória afetiva. Ele me traz um pouquinho de chocolate, um pouquinho de sorvete, uma bolinha ali de sorvete, que eu nem tava com vontade, talvez, de tomar sorvete, mas É. uma bolinha daquela ali, ela vai bem, né? Ela cai bem. Então, essa memória que eu tenho, né, e fazendo aqui um merchan da Bad de Latte, que não está me pagando absolutamente nada, né, o que eles me dão é realmente uma experiência bacana de consumo, eu fiz questão de entrar nesse ponto, até para falar um pouquinho desse barulho do ambiente, mas também para dizer que, cara, eu tô aqui porque a experiência que eu tenho aqui é superior do que a experiência que eu tenho para tomar um café em outro lugar, talvez na praça aqui. Por que eu quero falar disso e por que eu falei sobre isso? Eu quero saber da sua percepção em relação ao quanto essa experiência de consumo e o quanto a decisão do cliente influencia no que as marcas, no que as empresas de food service devem fazer daqui para frente. Legal. Eu vou primeiro contar uma historinha. Eu gosto das historinhas, especialmente quando elas trazem números, né? Porque aí eu fico um pouco mais à vontade. Boa. Mas quando a gente entrou na crise de 2015, que a gente já conseguia enxergar claramente 2014 que ela vinha, a gente colocou bastante energia, Rodrigo, para conseguir entender ou tentar sacar pelo mundo o que acontece depois de uma crise, né? E aí a gente pegou e acessou talvez uma das mais importantes pesquisas do mundo no food service, que é a pesquisa CREST, que é feita lá pelo NPD dos Estados Unidos, mas em muitos países, inclusive no Brasil. A gente que inclusive trouxe para o Brasil. E a gente descobriu um padrão em todos os países que podem ter algum paralelo com o Brasil: Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido e Austrália. Todos esses países mostraram o mesmo padrão. Qual era esse padrão? O padrão era: o consumidor sai de momentos de crise com uma frequência menor de compras, ele vai menos vezes consumir nos restaurantes, lanchonetes, cafeterias e etc. Mas o ticket médio dele aumenta. Quando você estressa um pouco, quando você aperta um pouco essa constatação, o que vem é que ele cria um grau de exigência, um grau de seletividade e um senso de gastar melhor o dinheiro dele, ou de valorização do dinheiro dele. Ele aumenta todo esse estándar, todo esse padrão. E aí ele fala o seguinte: eu vou gastar o meu dinheiro, quer dizer, se eu tiver muito, se eu tiver pouco, se eu não tiver sofrido dramaticamente com desemprego, etc., eu vou gastar o meu dinheiro onde eu tiver a sensação de que vale mais a pena, né? E aí eu vou Perfeito. traduzir essa sensação de onde vale mais a pena por experiência, né? Porque assim, você não precisava nesse momento estar tomando café nesse local. Você tem alternativas Muitas. no Iguatemi do Alphaville. Agora, por que você está nessa loja e não em outra? Provavelmente porque você já tem uma referência, até uma memória, né? Você está falando da memória afetiva Afetiva. desse momento. Mas no caso de você estar aí agora, deve ser a memória de já ter ido aí alguma outra vez e já ter tido já ter conectado com essa memória afetiva antes, né? Então, Verdade. no fundo, eu traduzo um pouco a experiência de consumo nisso. Só que eu sinto a necessidade de falar um passo a mais, que é: qualquer local que você faz uma refeição, ou que você consome um alimento, um produto que for, qualquer local tem uma experiência, que não significa que toda experiência é boa, né? Fato. Agora, você está aí tomando café, fazendo uma live. Se você fosse um cara que está num local de escritório,
quinta-feira, meio-dia e meia, e você vai almoçar num self-service, num bandejão, num PF, também tem uma experiência. Então, Sim, eu às vezes sinto a necessidade de desmistificar, falando que experiência é só uma coisa na alta gastronomia ou é só uma coisa do público AAA. Não é, não é. né? Onde quer que a gente vá consumir, tem uma experiência, ela pode ser melhor ou pior, e os atributos do que é essa tal da experiência, talvez esses atributos é que mudem muito de um local para o outro, né? Perfeito. Então, eu acho que Muito interessante isso que você traz, que de fato muitas vezes a gente traz algumas referências e essas referências elas parecem inalcançáveis. E quando uhum, você coloca da forma que você acabou de colocar, fica nítido que assim é para todo mundo, porque no final do dia está todo mundo entregando alguma experiência, né? Seja ela incrível, seja ela boa, seja ela ruim ou é, média, tá certo? e E quando você faz inclusive essa experiência também depende das referências e do repertório do cliente, inclusive, sem né? dúvida, sem Depende dúvida. desse repertório do cliente. Eu vou te confessar, inclusive, outra coisa. Eu vim aqui porque eu sabia que o cenário para gravar era bom. Falei, eu Então. vou lá porque é bonito. Olha que bacana. Tá aqui, ó, tá É que bonito, você, para esse momento, você precisava disso. né? E tem mais. Eu sabia que o fluxo de pessoas não ia ser tão grande. É, Então, tudo isso foi um pouco pensado aqui. Deixa eu entrar num outro tema que é assim. Eu não posso fazer uma entrevista com você e não pedir para você me dar uma radiografia em números do setor de food service no mundo e é. depois fazer uma comparação com o Brasil, porque eu acho que você é uma das grandes referências no Brasil para isso. Então, eu Tá. gostaria que você me trouxesse aí como é que está esse panorama em números do food service brasileiro, mas eu quero que você faça essa comparação com o food service no mundo. Legal. Eu acho que a primeira coisa, Rodrigo, é a gente tentar entender o que é o Brasil na cena mundial, né? Boa. E a gente é um país que a gente tem a quinta maior população do mundo, um dos 5 maiores territórios do mundo, a nona maior economia do mundo. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo no Brasil, né? Que a gente às vezes até esquece das dimensões que a gente tem. Quando a gente olha o Brasil na cena do mundo, na cena de food service do mundo, o Brasil é o quarto maior mercado mundial de food service. A gente só está Uau. atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão, né? Nessa ordem. A Índia vai passar a gente porque tem tanto indiano no mundo que não tem como. O mercado crescendo um pouquinho lá, ele passa a gente. Então, a gente é potencialmente o quinto maior mercado do mundo. E a gente é o quarto maior mercado do mundo em número de estabelecimentos. A gente é um baita mercado. Esse é o primeiro ponto. Sim. O que tem de interessante é que o nosso food service ele é um pouco mais jovem do que outros países. Então, se a gente comparar, se a gente olhasse o food service no Brasil há 20 ou 30 anos atrás, o que empurrava o mercado para frente era era o quê? Era, primeiro, urbanização, as pessoas tendo passado a morar cada vez mais em cidades, o aprimoramento das relações trabalhistas no Brasil e a mulher indo para o mercado de trabalho. Então, isso era 20, 30 anos atrás. Hoje, o que movimenta o food service no Brasil, os principais motores são os mesmos motores dos grandes mercados de food service, que é crescimento do PIB, que é distribuição dessa riqueza, ou seja, o PIB per capita, e especialmente renda e emprego. É assim no Brasil, como é assim nos mercados da Europa, como é nos Estados Unidos e assim por diante. E aí o que acontece é que nesse momento, né, e saíram, por exemplo, os números do PIB ontem, né, do segundo trimestre. O Brasil teve uma queda no segundo trimestre desse ano de 9,7%, Estados Unidos 9,1% de queda, a maior parte da Europa na casa de 13 a 15, mais ou menos, o que mostra que o que demonstra uma certa coincidência das tremendas quedas do food service no mundo todo. Então, o que a gente está vivendo aqui, inclusive o número de empresas fechando, não é novidade no mundo. Perfeito. Pode ser, tem um país que não está quebrando 20 a 25% dos estabelecimentos, está quebrando só 15%, né? Só 15% é até ironia, né? Mas a quebra é muito grande. Então, a gente está seguindo um certo ritmo
que é parecido com o que está acontecendo nos outros países. O que é que muda, talvez, no nosso mercado, Rodrigo? E aí eu vou comparar especialmente com o maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos, que representam 20% do food service no mundo. É que o nosso mercado, muito mais baseado em estabelecimentos independentes do que em redes, né, ele é mais frágil, porque ele tem Sim, uma capacidade de planejamento, de ação, de encontrar caminhos, de buscar alternativas menor do que um mercado muito mais organizado do que, por exemplo, o mercado americano. Então, o que a gente entende é que, e eu vou comentar um pouco dos números com os quais a gente está trabalhando, o que a tá. gente entende é que o impacto de tudo que está acontecendo no mercado de food service como um todo é mas ele é mais grave no mercado independente do que no mercado de redes. Então, Perfeito. a gente trabalha hoje com um grau de segurança alto de que esse ano a gente vai fechar, o mercado feche com mais do que 30% de queda em relação ao ano passado, o volume financeiro movimentado pelo food service, e é muita grana. Só para dar uma ideia, a maior queda que o food service tinha tido em todos os tempos no Brasil tinha sido 3% de queda em 2016, né? Então, é uma baita queda. Nessa queda, 20 a 25% dos estabelecimentos ficam fechados, assim, fecham em definitivo. E o curioso é que vê que o universo de redes, a projeção de número de lojas fechadas em redes é de menos de 5%, que mostra um pouco disso que a gente estava falando. A Perfeito. resiliência das redes acaba sendo maior num momento como esse. Mas você sabe o que eu mais curto discutir hoje, que as pessoas falam, não está na hora de discutir isso ainda, mas a gente não tem bola de cristal, mas a gente tenta usar muita lógica. A gente fez uma projeção, Rodrigo, que é o seguinte: se o ano que vem, vamos considerar o seguinte, primeiro, esse ano o mercado cai. Deixa eu só fazer uma observação, porque é muito curioso o que você falou, né? Como o nome aqui é Futuro da Alimentação, às vezes o pessoal fala: ah, mas então vocês estão dando a tendência do futuro, vocês estão prevendo o que vai acontecer. Eu sempre falo o seguinte: futuro é avaliar cenários. O que a gente faz aqui é uma avaliação de cenários. E aí a Cenários, gente claro. pensa em alguns cenários. E aí, dentro desses cenários, é que a gente leva esse conteúdo, leva esse conhecimento para que as Claro, pessoas se preparem dentro dos cenários. Então, claro. só uma observação Não, acho que é para super esclarecer esse pertinente. ponto. Até para me proteger, né? Obrigado. Proteger a É. todos nós. Mas o raciocínio que eu ia usar é o seguinte: números como esse, de que a queda desse ano do mercado é superior a 30%, é consenso, até porque uma boa parte dessa queda, inclusive, já aconteceu. O abril já foi o abril, o maio já foi o maio. Não dá para você voltar para abril e falar: olha, abril, eu não gosto de você sendo só 26% do abril de 2019. Eu queria que você fosse 70% de 2019. Não dá mais para voltar, ele já foi ruim. Não, ele já foi uma catástrofe. Como maio já foi ruim, e assim por diante. Então, tem algumas bases desses cenários que são, uma parte deles é uma parte realizada, né? E aí a gente olha, faz uma certa futurologia com com outros elementos, outras premissas e tal. Mas vamos lá. Então, que o mercado vai cair acima de 30%, não tem ninguém que fale mais diferente disso, até porque numericamente já não dá para não cair 30% mais. Que acima de 20% dos estabelecimentos deve fechar. Todas as pesquisas setoriais já dizem isso, a Abrazel, como principal entidade do setor, que representa os vários estabelecimentos independentes, o Sebrae, etc. Então, vamos trabalhar primeiro só com essas duas variáveis que eu já tenho como realistas, como realizadas. O mercado cai 30% e 20% a 25% dos estabelecimentos quebram, um efeito quase que equilibra o outro. O que diminui o tamanho do mercado vai ser distribuído para menos competidores, o que Perfeito. por si só já atenua um pedaço da queda para quem conseguir parar em pé, para quem conseguir sobreviver. Essa é a primeira parte do negócio, que é uma matemática simples e especialmente em cima de números já mais consolidados, mais realizados. E Mas, aí, só uma pergunta em cima claro, disso. Quem fica
tem uma tendência de aumentar a share ou por conta da queda de mercado mantém share? Como é que funciona isso? Então, se você pensar que o mercado era 100, virou 70, e o mercado não tem mais 1.300.000 estabelecimentos, tem 1 milhão, teoricamente você tem como é que eu diria? Um aumento da fatia do bolo. Né? O bolo diminuiu, mas o teu tamanho da fatia aumentou. O teu share aumenta, mas de um mercado menor. Entendi. Então, o o efeito share aumenta, mas provavelmente o volume de venda não. mas não deixa de ser uma boa notícia. Por Exato. quê? Porque se você falar o seguinte, o mercado cai 30% e continua existindo 1.300.000 estabelecimentos, a fatia do bolo, né, ia continuar talvez igual de um bolo muito menor, a desgraça é maior. Perfeito. Então, para quem ficar, a primeira parte da resposta, que é exatamente o que você perguntou, é para quem ficar, a fatia aumenta de um mercado menor. Mas o que Perfeito. acontece no segundo momento? E esse é o exercício de futuro que eu me sinto obrigado a fazer. Né? Por favor. Senão a gente fica todo mundo meio que falando, caiu a casa, o mundo acabou. Não é assim. Eu vou colocar um cenário bem simples, bem simples. As previsões que a gente tem para o mês a mês de agora até dezembro é que a gente deva chegar em dezembro de 2020 mais ou menos entre 85% e 88% do que foi dezembro de 2019. Tá? Tá. A gente calibra um pouco esses números com a previsão também de ABIA, do Instituto Food Service Brasil, e etc. Não vai ser muito diferente disso. A gente vai chegar, a gente deve terminar esse ano com dezembro uns 15% abaixo do que foi dezembro do outro ano. Então vamos fazer um exercício conservador. Vamos olhar para 2021 e falar: 2021 vai ser o ano inteiro 15% abaixo de 2019. Vamos dizer que a gente não consiga voltar em nenhum mês para perto do que foi 2019. Perfeito. E vamos dizer que não vai existir meses catastróficos como foi o abril desse ano, o maio, o junho, o julho e etc. Sabe qual é o efeito disso, cara? O efeito disso é um crescimento no ano que vem de mais de 20% em relação a esse ano. Sim. Então, é muito provável que o crescimento do food service no ano que vem, 2021, comparado a 2020, seja superior a 20%. Eu tenho numericamente, uma expectativa muito grande que vai acontecer isso. Então, Perfeito. ele ainda não vai voltar a 2019, mas ele vai ser uns 20%, 25% maior do que 2020. Posso adicionar algo nisso? E só para terminar, então, a Por fatia do favor. bolo, que cresceu no ano que vem vai ser uma fatia crescida de um bolo que vai crescer 20, 25%. E aí eu quero adicionar o seguinte, Claro. de uma convicção que eu tenho, e eu não só espero não só acredito que eu esteja certo, mas eu espero também, e esse espero é de esperança e não de esperar, que isso vai acontecer, que é a migração desse público. Então, o mercado cai, o share passa a ser maior, mas o volume, teoricamente, seria um pouco menor esse ano, e aí o ano que vem maior em relação a 2020, mas eu também acredito, e aí obviamente em defesa do nosso negócio aqui, que vai existir uma migração de um público que comia um determinado tipo de comida e passa a consumir um outro determinado tipo de comida, que obviamente eu espero que seja alimentação saudável. Então, tá aí também um pouco da nossa crença e da nossa visão de futuro. Não sei se você concorda. Não, eu concordo por alguns motivos, inclusive, Rodrigo. Eu acho que, primeiro, vou dar um exemplo do que as pesquisas, tanto as nossas como de outras consultorias, têm mostrado, né? Que é, junto com a preocupação com o contágio da Covid, o status de preocupação em relação à segurança alimentar e em relação à alimentação saudável, o status disso subiu, né? Então, é muito pouco provável que isso não deixe um resíduo forte de comportamento de consumo para os próximos anos. Eu acho que essa é a primeira parte da história. A Sim. segunda parte da história, e aí sem fazer merchan para Boali,
é que conceitos como Boali, quando eu falo conceito é porque não é só produto, né? É produto, Verdade. é formato, é como chega, é promessa e tudo mais, começam a fazer sentido tanto para um público de baixo, né, que consumia inferior, né, e que fala, opa, a diferença entre o que eu gastava comendo o que eu comia, onde eu comia, para esse posicionamento, vale a pena. E Boa. o cara que estava em cima fala, opa, será que eu precisava gastar 50% a mais ou 60% a mais por uma experiência ou por uma entrega que é de igual para talvez até inferior? E eu acho que é aí onde eu vejo, pelo menos sobre a minha concepção, onde eu vejo essa transformação, né? Boa. Então, no fundo, essa combinação entre quanto eu estou disposto a gastar, por qual experiência, né? E por qual hierarquia de valores, né? Então, na minha hierarquia, a preocupação com saudabilidade subiu, né? Com alimentação mais natural e com propósito subiu. Eu acho que essa relação entre quanto custa e o que eu recebo pelo que eu gasto vai transformar realmente o modo de se consumir. Eu sem dúvida vejo dessa forma. Sensacional. Sérgio, eu vou te falar uma coisa. Eu hoje conversei com a Mel, eu falei, Mel, quero começar a fazer gravações de 45 minutos. Acho que uma Uhum. hora é muito. Uma hora é muito. Vamos focar em 45. Agora eu olhei aqui, tem 52 minutos já, porque o papo É. tá tão gostoso, tá tão bom. E eu te confesso que eu tô aqui não só te entrevistando, mas eu tô aqui aprendendo. Então eu tô Não, usando esse a momento. gente sempre troca. Isso é sempre uma troca, né, Rodrigo? Estou usando isso para aprender. Então, mas eu quero que você fale. Essa semana é uma semana extremamente produtiva para vocês, com o Hack Gastronomia. Eu quero que você conte o que é isso, que iniciativa é essa, para a gente poder partir aqui para o final do nosso papo. Mas eu não poderia deixar de falar sobre o Hack essa semana aí. Não, legal. Obrigado até por lembrar do tema. Bom, eu Imagina. acho que o ponto é o seguinte: por trás de tudo que a gente tem feito, né, e até esse tipo de atividade que a gente está fazendo juntos aqui, o papo que a gente teve outro dia com a Lynx, né, Sim, o teu aceite como mentor do Hack, acho que tudo isso tem a ver com a ideia de colaboração. Eu acho que, primeiro, sem eu dúvida. não queria fechar o papo da gente sem falar que quanto mais a gente conseguir desenvolver um espírito mais colaborativo, eu acho que a gente sai melhor, não só da crise, mas a gente enfrenta um futuro de uma forma muito mais promissora. O Hack, na verdade, que é o Hack pela Gastronomia, né? Até www.hackpelagastronomia.com.br, para quem quiser conhecer, ele é uma Boa. iniciativa do Bom Gourmet, que é um portal de gastronomia que enfoca tanto a gastronomia em si como o lado negócio da alimentação, né? E que esse ano eles iam fazer mais uma edição do prêmio Bom Gourmet. Eles falaram: será que o que a gente quer é promover competição entre as empresas ou será que o que a gente quer é promover colaboração? E eles falaram: não, vamos fazer o prêmio este ano, vamos criar um hackathon. O hackathon normalmente é o quê? É uma maratona, né, de pessoas, empresas, entidades, o que for, que se juntam para discutir, que formam times para discutir ideias e soluções para enfrentar algum desafio. Então, o que a Bom Perfeito. Gourmet fez? Ela resolveu pegar e fazer o seguinte: vamos fazer um hackathon para desenvolver ideias e soluções para enfrentar o momento de dificuldade do food service, tentar olhar para frente e falar como é que as empresas desse setor prosperam. Então, fundamentalmente, o hackathon, o hack pela gastronomia, que a gente começa com uma série de talks ou de lives, né, que você participa de um deles nessa semana e tal, é justamente uma ideia para colocar em pauta o espírito de colaboração para produzir ideias e soluções para devolver para o mercado. Uma Muito plataforma legal. totalmente aberta, gratuita, online, que é para ninguém ter que gastar com isso, mas poder capturar as ideias, né? É um pouco por aí. Sensacional, muito bom. Aliás, é muito Legal. curioso isso que você falou. Eu tive um papo com o Henrique da Livap, acho que há 2 semanas. Tá. Né? E a Livap, enfim, acho que hoje é a principal referência que a gente tem de produto congelado em formato delivery, né? Entrega em É, casa. somos clientes.
E aí, exato, eu também sou cliente. E aí é muito curioso, porque todo mundo que olha para a Livap e olha para a Boali tem aquela percepção de, nossa, os caras são super concorrentes. E no final do dia, existe algum bolo do mercado que está sendo dividido entre nós. Isso é um fato, né? E não tem como negar. Mas é muito curioso porque no papo entre o Henrique e eu, o que a gente conversou muito foi justamente assim, cara, a gente tem tanto potencial de integração, tem tanta oportunidade para nós dois aí no mercado, que muito mais do que concorrer, o que a gente tem que fazer junto é, cada dia mais, promover uma vida mais saudável, promover um novo hábito de consumo, porque o share que a gente tem lá fora, né, quando a gente traz 10% de um mercado que ainda não é nosso, a gente talvez triplique o mercado que é nosso. Né? Então, olha que curiosa essa percepção, e ela vai totalmente aí ao encontro disso que você colocou. É muito mais uma percepção de colaboração do que de competição. Então, parabéns pela iniciativa, vai ser um orgulho participar. Posso colocar um númerozinho no que você falou? Por favor. Tá, eu juro que eu paro de incomodar, a gente fecha antes de 1 hora. Ao contrário, eu adoro os seus números. A última vez que a gente levantou esse número, acho que faz uns dois anos, mais ou menos, seguindo uma pergunta que era o quanto a alimentação saudável é importante para você, a gente tinha aqui 44%, 45% dos consumidores do Brasil diziam alimentação saudável eu considero importante ou muito importante. Aí a gente apertava esse número, a gente falava, e você consome de forma saudável? Metade dessas pessoas diziam, não, eu não estou preparado para comer de uma forma saudável. E da outra metade dela dizia, eu como de vez em quando alimentação saudável. Então eu pegava 44%, metade Virava não fazia 12, nada, virava virava 22. 11. Virava outra metade, dava 11. E é exatamente isso que eu acho que vocês estão falando, né? É isso Eu aí. acho que a base é tão grande para desenvolver, né, que talvez a gente tenha que pensar numa competição um pouco mais feroz daqui a 10 anos. Porque essa base, o que tem para acontecer nos próximos anos, na minha opinião, é tão maior do que uma briga de share, uma briga de participação, que tem espaço Muito, para todo mundo que fizer um trabalho honesto. sem E aí dúvida. eu vou fazer o último comentário, porque a gente faz essas viagens técnicas para o exterior. Uma coisa que me Sim. estressa é quando você viaja lá para fora e vê alguns conceitos super bacanas, e o empresário brasileiro vai lá e só tira foto, manda para o arquiteto e fala, eu quero uma loja igual a essa. E ele está pouco se lixando para a essência do negócio, para tal da alma do negócio, para o propósito. Eu queria só deixar isso daqui, que é o seguinte, eu acho que mais do que uma alimentação normal do dia a dia, no campo do saudável, do natural, do estilo de vida, e etc., ter alma é ainda mais crítico do sucesso. Então, essa briga não é de share. Eu acho que essa briga é para ver quem faz as coisas de verdade no mundo da saudabilidade da alimentação natural. Que legal, cara, que legal. Quero te agradecer demais pelo seu Prazerzão. tempo, pelo conteúdo, né? Você é um cara profundo que tem, além de um papo gostoso, tem um conteúdo que, poxa, sempre nos provoca, nos gera insight. Então, eu te agradeço demais. E para fechar, quero te perguntar, qual que é o futuro da alimentação? O futuro da alimentação é o futuro em que você tenha aquilo que você falou quando você chegou aí. Que, na verdade, você tenha uma memória afetiva que remeta àquilo que é importante para você e que a cada dia mais é affordable, né? É Boa. acessível. Eu acho Acessível. que, eu acho que isso é super importante. Eu sou muito otimista em relação ao que vem depois da crise. Viu? Legal, legal. Eu vou fazer um Sérgio desafio, Molinari, senhoras e por senhores. favor. YouTube, meu canalzinho, Food Opa, Service vai lá, vai lá, vai lá. faz parte, assim, esse ano a gente fez um ajuste, não é nem um ajuste de posicionamento, um ajuste de comunicação da marca da gente. Eu acoplei ao negócio da gente que chama Food Consult, eu falei, inspirando boas decisões. Então, a gente também entende que a gente tem como essência a ideia de inspirar as pessoas para decidirem melhor as suas vidas, os seus negócios, etc. E a gente está praticamente completando agora 2 anos
de uma parte da nossa retribuição ao mercado, por quanto ele é bom para a gente, que é esse canal no YouTube, o Food Service com Sérgio Molinari. É um prazer contar com tua audiência, teus amigos ali lá Que no legal. canal, que é feito para vocês. Cara, sensacional, super obrigado, te agradeço de verdade. Para quem acompanhou aqui, seja o vídeo ou podcast lá no Spotify ou no YouTube, se você curtiu, compartilha aí para quem você acha que esse vídeo, esse conteúdo vai entregar algum valor, né? Porque as percepções são sempre muito distintas. Claro. E, Sérgio, te agradeço, quero que você conte sempre comigo, sou um grande admirador do teu trabalho. Idem. Como diria o meu, acho que ídolo, Ayrton Senna, ele dizia o seguinte, né? Eu não tenho ídolos, mas sim admiração a trabalho, competências e habilidades. Então, eu tenho muita admiração ao seu trabalho, às suas competências, às suas habilidades, mas em especial a tudo aquilo que você entrega para o nosso mercado. Obrigado, um abraço para você. Obrigado. Fica bem e paixão por viver bem. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Abração, cara. Abração. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.